vereadora, com essa crise no Estado, a possibilidade disso acontecer no bairro de Irajá ou em outros que sofrem desse déficit de PM é cada vez menor, né? Acredita-se que deva ter menos PMs nos próximos meses por conta dessa questão da crise política do Rio de Janeiro. Essa crise política não, desculpa, essa crise Márcia, econômica financeira do Rio de Janeiro, do Estado. Tremendamente. Nós temos nos reunido com a comunidade, por incrível que pareça, nós discutimos com a comunidade, a gente se encontra para trocar ideias, a gente tem tido contato com o batalhão local, a gente tem tido contato com o Comando Geral da Polícia Militar, apontando o crescimento e o aumento da criminalidade. Claro que isso tem sido geral na cidade inteira, mas naquela região tem sido muito mais significativo. Então, assim, é preciso buscar caminhos, buscar alternativas que minimize esse problema, porque a população está se sentindo extremamente insegura. Para você ter ideia, nos grupos de WhatsApp, na região, a cada grupamento de ruas ou a cada bairro, você tem grupos de segurança, sobre segurança. As pessoas monitoram 24 horas o que está acontecendo. Ó, acabaram de assaltar aqui, a descrição do assaltante é esse, ele estava na viatura. Vão passando as informações de um para outro. Para alertar e apoiar uns aos outros. Isso tem sido uma prática e eu acho que na cidade inteira. Na região, na Zona Norte, todos os bairros, às vezes, tem mais do que um grupo de WhatsApp lidando com a questão da segurança. Diretores de escolas se reunindo em grupos também para se ajudarem. Páginas do Facebook também. Páginas de Facebook. Então, isso, com a velocidade, com a tecnologia, claro que isso facilita muito, mas hoje só se fala na questão da segurança. Agora, a senhora que atua tanto no Irajá, no entorno, assim, nos bairros da Zona Norte, digamos assim, e a saúde? Como é que está a saúde? A senhora que falou que vai de vez em quando de noite nos hospitais, ajudar lá os seus eleitores, seus amigos, né? Que eu acho que os eleitores se tornam amigos, porque são vizinhos, Exatamente. Na verdade. Eu conheço pelo nome, eles me chamam pelo nome, então não dá para fazer muito essa distinção. Como a senhora diria a saúde lá de... Alda, eu vejo a saúde como um investimento grande e permanente. A saúde custa caro. Não adianta pensar que vai resolver saúde com R$2. Não vai ter que investir. A cidade do Rio de Janeiro, vamos tentar puxar aqui alguns dados. Nós temos 16 hospitais, nós temos 15 UPAs municipais, 5 centros de emergência, que eles chamam de SER, nós temos 130 postos de saúde, 87 clínicas da família, e vamos receber até o final do governo mais 43, que totalizam 130 clínicas da família numa cidade que tem 160 bairros. O que significa que tem uma cobertura de saúde primária de quase mais de 80%. É verdade. Um hospital custa, em média, 130 milhões ano. Uma clínica da família de 4 a 4 milhões e meio ano. Uma UPA, um SER, 19 milhões ano. A legislação determina que seja gasto 15% do orçamento da cidade na saúde. No ano passado, a cidade do Rio de Janeiro investiu 21%. Em 2016, a previsão é de 23%. Seria razoável se nós não tivéssemos tantos problemas paralelos. Por exemplo, me angustia ver uma mãe chegar numa UPA, numa emergência, e não ter seu filho atendido, ou ter que estar numa fila imensa até que consiga ser atendido, ou ter que voltar para casa sem nenhum resultado. Na verdade, nós temos algumas variáveis nessa história toda. Quando o governo federal está em crise, ou, enfim, o governo estadual está em crise, isso vai se refletir no município. Claro. E, no nosso caso, na cidade do Rio de Janeiro. No ano passado, o governo federal deixou de repassar para a saúde 300 milhões. Num planejamento que aguente
uma falta de 300 milhões certeza, no seu orçamento anual. Quando o hospital estadual não atende ou fecha suas portas, as pessoas não querem saber se o hospital é federal, municipal ou estadual. Ela quer um lugar que ela seja bem atendida. Então ela migra. Ela sai da porta de um hospital estadual e vai para uma unidade municipal. Na semana passada, o Carlos Chagas não estava conseguindo mais receber pacientes. E esses pacientes migraram todos para o PAN de Irajá, para o Hospital de Irajá, que é o Francisco da Silva Teles. Por mais que você tenha recurso e um planejamento para manter uma unidade numa condição razoável, o dinheiro não vai dar e a qualidade do serviço fica prejudicada. Porque o número de pessoas que migram para esse hospital não está preparado para atender. Você não está preparado para atender esse número de pacientes. Na semana passada, uma noite dessas, a emergência do PAN de Irajá atendeu 700 pessoas. É muita gente, porque não é um hospital de grande porte, é um hospital de porte médio, enfim, que não tem uma estrutura para receber um público desse tamanho. Além disso, Leleco, quando as pessoas não fazem o seu dever de casa e quando os municípios não investem em hospitais, eles migram para cá. O que mais você vê é a ambulância de outros municípios vizinhos, ou até mais distantes mesmo, vindo para essas unidades que estão na cidade para ser atendido e não pode rejeitar o paciente. É uma pena, porque nós poderíamos ter um atendimento de melhor qualidade, nós poderíamos, com o investimento que é feito, atender a população da cidade do Rio de Janeiro com muito mais dignidade. Mas você tem que dividir o pão com toda a vizinhança que migra para cá. Vereadora, a senhora está preocupada que o Estado do Rio, todo mundo dá de conhecimento de todos nós, que está passando por uma pequena crise financeira, com atraso de salários, estão fazendo tudo para botar os salários dos funcionários em dia, dos aposentados em dia. Você tem algum receio que possa acontecer isso com a prefeitura? Leleco, eu acho muito difícil que isso aconteça com a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Nós temos uma arrecadação de 30 bilhões, mais ou menos. 50%, 15 bilhões, são para pagamento de pessoal, para encargos sociais. 6 bilhões, mais ou menos, vão para investimentos. Mais 9 bilhões para amortização de dívidas, juros, enfim. A cidade do Rio de Janeiro, ela não só investe hoje em grandes intervenções, e podemos falar do BRT, podemos falar da absorção dos hospitais estaduais, que pesam. Você imagina, o Albert Schweitzer são quase 500 leitos. A Câmara, inclusive, entrou dando a sua contribuição. Nós repassamos para a Prefeitura 270 milhões carimbados para a Clínica da Família. Por isso a cidade do Rio de Janeiro explodiu com tanta Clínica da Família. A saúde financeira da cidade está equilibrada. Não tem razão para ter preocupação em falta de pagamento de pessoal. Não só se investe em grandes intervenções, como se continua fazendo pequenas intervenções, mas é claro que não estamos em épocas de fazer extravagância. Ninguém, né? Ninguém. Nem a cidade, nem a população. É verdade. Mas principalmente porque nós, a prefeitura, tem que estar preocupada e atenta, porque os repasses não estão vindo. Precisa apoiar, muitas das vezes, ao governo do Estado, quando é uma necessidade que vai interferir na vida, na rotina da cidade. Então, a prefeitura tem saúde financeira para continuar equilibrada até o final da gestão. Bom, você já percebeu que muita coisa tem acontecido desde que nós fomos escolhidos para sediar as Olimpíadas. São transformações que estão melhorando a vida de mais de 6 milhões e meio de cariocas. Eu, você e todo mundo. Mais do que nunca, a cidade maravilhosa, agora somos realmente uma cidade olímpica. A Prefeitura do Rio realmente
sempre presente. E fora as obras que vêm acontecendo Sim. em torno da nossa Dos cidade. equipamentos olímpicos. De todos, os Fóruns Olímpicos e a transformação que realmente o prefeito, com a sua equipe lá, está fazendo na nossa cidade, voltar a realmente ser a cidade maravilhosa, com Porto Maravilha, com tudo, vida dentro, tanta coisa que está acontecendo. Né? Eu fui a semana retrasada à inauguração do espaço da Orla, Luiz Paulo Conde, e aproveito aqui para fazer uma homenagem muito especial ao ex-prefeito da cidade. Sim, tem coisas que a gente não imagina que esteja acontecendo na cidade. Vamos falar daqui a pouco, a gente fala sobre isso.